durante 3 dias, os padres da Arquidiocese de Campinas se reuniram no Centro Marianista Caná para um momento de estudo do clero. O tema proposto foi a exortação apostólica do Sumo Pontífice Francisco Evangelii Gaudium à alegria do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Os trabalhos foram orientados pelo professor doutor Padre Paulo Sérgio Lopes Gonçalves, professor da PUC Campinas, e pelo professor doutor cônego Antônio Manzato, professor na PUC São Paulo. Quais os aspectos fundamentais mais relevantes que o senhor apresentou ontem sobre a exortação apostólica? Bem, antes de tudo, eu quero aqui já agradecer a Dom Ayrton e aos padres pela confiança para que eu pudesse estar aqui desenvolvendo esse tema. E o tema foi apresentado em 3 momentos. O primeiro momento de contexto, que eu solicitei a ajuda do meu amigo e colega de trabalho, o cônego Antônio Manzato, de São Paulo. Depois, onde eu pude desenvolver a estrutura da exortação e os seus temas fundamentais. O dia de ontem foi um dia em que eu desenvolvi a metodologia e a estrutura na parte da manhã da exortação apostólica Evangelii Gaudium, e na parte da tarde iniciei então alguns temas. E que temas são esses? O tema do tipo de linguagem que o Papa utiliza, que é uma linguagem teológico-pastoral e com toda a perspectiva da espiritualidade. O Papa, me parece, está efetivamente rezando quando escreve a sua exortação. Depois, o tema da missão, uma vez que o Papa usa a expressão igreja em saída é igreja em missão, ou em permanente estado de missão, como já lembrava o documento de Aparecida. Depois o tema da evangelização, e no dia de hoje estamos desenvolvendo então o tema da dimensão social da evangelização, em especial o diálogo da igreja com os estados, com a sociedade e com as pessoas de outras crenças religiosas. Isso que o senhor comentou sobre estar em estado permanente de missão, né? Que chaves fundamentais para que isso seja possível no mundo de hoje? Bem, eu creio que a exortação, ela nos remete à própria revelação cristã, presente na Bíblia e presente na tradição cristã. Então, os temas todos da exortação, eles têm toda esta fundamentação. Isso significa o quê? Que uma das chaves de leitura da exortação é entender que esta exortação está na tradição cristã, está na tradição da igreja. O Papa está aqui retomando, reavivando a tradição, atualizando a tradição para que nós possamos melhor viver e transmitir a fé cristã. A segunda chave que é fundamental é que a tradição não é algo referente ao passado que está morto, mas a tradição é o antigo que se conserva sempre novo. Então aquela experiência de fé dos apóstolos, ao terem se encontrado com Jesus, deve estar reavivada em nós hoje. Assim como os apóstolos tiveram criatividade para anunciar e testemunhar o Evangelho, o Papa também nos exorta a sermos criativos na transmissão da fé, no anúncio, no testemunho do Evangelho. Mais do que isso, outro elemento importante em termos de chave, é compreender que essa criatividade é uma criatividade referente ao Cristo ontem, hoje e sempre. Isso implica que a criatividade não é qualquer coisa, né? Que a ousadia não é qualquer coisa, mas é algo muito sério, algo que nos leva a mergulhar no mistério de Cristo e algo que nos leva a viver a nossa fé segundo o Espírito de Deus, que é o Espírito caracterizado como amor. O amor que provém da fé, o amor que suscita a esperança. E uma outra chave que creio ser bastante importante é
que a igreja, sendo uma realidade transcendental, porque surge do mistério trinitário de Deus, é também uma realidade imanente. Quer dizer, a igreja está presente no mundo. E, portanto, a igreja deve levar a fé na sua relação com o mundo. Em outras palavras, em todas as suas ações, a igreja não deve se eximir de se relacionar com os estados de maneira evangélica. Quer dizer, de maneira a denunciar, de maneira a anunciar. Não deve deixar de se relacionar com a sociedade, quer dizer, de fomentar os agentes sociais para que estejam inseridos nas questões sociais. E também se relacionar com as outras religiões. Hoje a realidade religiosa é plural, e já passou o tempo de satanização, de demonização das religiões, mas é o tempo do diálogo.